Queridos irmãos, queridas irmãs, então vó resolveu gravar mais um vídeo. Nós temos que obedecê-la, né? Vamos gravar, não tem problema não. Esse vídeo é de número 61. Então vejamos, Nosso Lar, Chico Xavier. André Luiz diz assim: por favor, meu caro Lísias, como terminou a luta edificante? Lísias continua, desculpe. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Começou a melhorar. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromissos em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes. Daqui, semanalmente enviava ao governador longas observações e advertências repletas de análise e enumerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si, só requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração, hoje transformado em ministério encorajado pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento. Os espíritos menos elevados que ali se escolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de Nosso Lar, dando ensejo a perigosos assaltos das multidões obscuras do umbral. Olha aqui que interessante, hein? Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de Nosso Lar, dando ensejo a perigosos assaltos das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grandes números de colaboradores entretinham certos intercâmbios clandestinos em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos eles, porém solicitou audiência ao Ministério da União. Então, vejamos. Havia naquele momento ali grupos clandestinos contrabandeando alimento nas periferias de Nosso Lar, contrabandeando drogas e bebidas. Olha para você ver que interessante esse assunto. Você pode estar assim, pasmo,
abismada, abismado. Isso é impossível. Impossível, gente. Gente, com todo respeito, eu vou usar na segunda pessoa, vocês não têm noção do que significa uma região umbralina. Eu digo porque lá estive durante 13 anos. Eu estive em regiões muito profundas, nos abismos, em valas muito profundas. E eu recordo. Existe o véu do esquecimento? Existe. Mas parece que é uma prova. Ou uma expiação, não sei. Mas eu recordo. Regiões muito profundas nos abismos. Quantas vezes desfrutei de cavernas e mais cavernas escuras, onde trago até hoje a minha visão física afetada, porque a escuridão naquelas cavernas afetaram as minhas vistas. Acostumado mais de 5 anos nas cavernas, como se fosse um morcego. Morcego é acostumado no escuro. Se você bate a lâmpada no olho dele, ele fica cego. Por isso, esses óculos aqui. O vó já me disse. 13 anos. Você tem noção do que significa pântanos umbralinos? Milhões de seres aglomerados em um pântano como se fosse um lago profundo de 3 metros a 6 metros de profundidade, repleto de lama, mas essa lama é proveniente de fezes e urina e toxinas. Chuva escaldante. Quando nós colocávamos a cabeça para fora daquele pântano, recebíamos aquela chuva escaldante, abrasadora, chuva ácida. Para não nos queimar, tínhamos que nos mergulhar para dentro daquela lama fétida, podre, de gases tóxicos. E lá continuam os nossos irmãos até hoje. Depois nós reclamamos aqui no corpo físico. Reclamar do quê? Ah, quantos milhões de pessoas estão passando fome no mundo. Se nós formos analisar de uma certa forma, é triste. Mas quantos milhões de pessoas esses não mataram existências passadas também de fome? É a lei de causa e efeito, ação e reação, meu bem. Mas o verdadeiro cristão não deve olhar a quem, nem raça, crença e cor. Ele deve olhar e ver um teu semelhante, carente de assistência. Então não é fácil. Então olha só para você ver. Solicitou audiência ao Ministério da União Divina e depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionasse todos os calabouços da regeneração
para isolamento das recalcitrantes, advertiu o ministro do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Dardos magnéticos. Todos aqueles que se aproximavam externamente da muralha da colônia Nosso Lar eram alvejados por dardos anestésicos para se afugentar-se ali das muralhas, porque aqueles seres eram contrabandistas que iam ali apenas para poder jogar por cima, como se diz, da muralha, carne, bebida, drogas e tudo mais. Olha só para você ver. Nas penitenciárias, de vez em quando, eles não jogam lá algumas coisas por cima do muro? É a mesma coisa lá no Umbral, na colônia Nosso Lar. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas existência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em Nosso Lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera. Olha que bênção. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em Nosso Lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera. Da atmosfera. É preciso dizer que aqui na Terra já existem seres que se alimentam dos elementos da atmosfera, do Sol, do cosmo, do universo. Não vou dizer que eles se alimentam 100%, mas eles já conseguem permanecer aqui no corpo físico dias e dias sem precisar fazer uso de algumas proteínas, alguns sucos, algumas sopas. Eu não estou dizendo dos vegetarianos e nem dos veganos, e sim de seres dotados de um potencial enorme administrativo mental. Existe aqui na Terra já. Existem seres que não fazem uso de carne bovina, suína, peixe, de espécie alguma, eles usam carne. De espécie alguma, eles fazem uso de refrigerante, de bebida alcoólica. De espécie alguma, eles fazem uso de açúcar e de farinha. Nada de massas, nem macarrão e nem batatinha.
Muitos fazem uso de suco de frutas e de energias solar e de alimentos que eles extraem na atmosfera do globo. Alimentos que eles extraem da natureza de Deus, das árvores, dos vegetais. Quanto é gostoso uma sopa de repolho, uma sopa de batata doce, uma sopa de beterraba, de cenoura. Mas eu vou te explicar. O dia que você fizer uma sopa de cenoura, faça uma sopa de cenoura com beterraba, com batata doce, com repolho. Bata tudo no liquidificador. Cozinhe ela primeiro, esses alimentos. Depois de cozida, bata no liquidificador. Faça isso que você não vai se arrepender. Tome essa sopa várias vezes no dia. Faça uma quantidade que você possa tomar até 4 vezes ao dia. Pouquíssimo sal, porque o sódio é um veneno. Pouquíssimo óleo, porque o óleo também é um veneno. Quando você tiver que fazer um suco doce, elimine açúcar. Elimine. Quando você tiver que fazer um suco de laranja com abacaxi, com maçã, pera, não bote açúcar. Eu estou te passando alguns cardápios de nosso lar. Por incrível que pareça. Creio que você nunca fez esse tipo de sopa na tua vida. Ela vai ficar com a consistência como a dieta de um paciente que encontra-se numa UTI. Ah, Luiz, mas eu não aguento. Aguenta. Você não vai morrer por causa disso, não. Você vai morrer por causa de tudo quanto é coisa. Por causa de fofoca. Por causa de tudo quanto é coisa. Mas por causa disso aí você não vai morrer, não. E não vai baixar também sua glicemia também, não. Então, quando você tiver que fazer um suco, elimina açúcar. Olha, um pedacinho de banana, uma pera, mais duas taias de abacaxi. Precisa melhor, gente? Ah, eu vou colocar um iogurte. Nada disso. Nada de farinha láctea. Nada. O dia que você quiser fazer um outro tipo de sopa, aí já é salgada. Cozinhe várias folhas do repolho, pica bem picadinho e bata. Cebola não.
batata roxa, batata branca. Cozinhe também, bata junto com o repolho. Aquela sopa triturada. E coma. Com pão, Luiz. Vamos abrir uma exceçãozinha. Com uma torradinha. Prepare uma torrada. Você entendeu? Não com excesso de margarina. Porque pôs margarina, pode jogar fora a torrada. Ah, mas eu vou pôr o quê? Coloca uma pasta de alho sem sal. Ó, que é servido em nosso lar. Pasta de alho sem sal e com pouquinho de óleo. 0 de sal. Gente, os maiores criminosos do mundo chama-se sal, açúcar, farinha, óleo, frituras. Ah, mas o pão que eu como é natural. Você, por acaso, mudou ou foi buscar pão a Marte? Você busca pão lá em Marte todo dia para comer? Esse pão que você come integral, você acha que esse pão é natural? Aquele presunto, você acha que ele é natural? Aquele presunto ali é resto de vitelo, bezerro triturado. É aquele vitelo ali, é aquele presunto. Ah, mas é a mussarela que eu uso. Também não presta. Elimine mussarela do teu cardápio e também presunto. Ah, e a mortandela? Pior. Ah, e os enlatados? São os responsáveis por 90% dos cânceres aqui na Terra. Gente, corte isso, que você vai ver onde a sua vida vai parar. Pode ter certeza que você não vai desencarnar por esse motivo. Então, uma torradinha com um patezinho de alho, um patê, pouquíssimo óleo, 0 de sal, passe no pão, coloque ele ali só para poder dar uma granadazinha. E depois você come aquela torradinha com aquela sopinha de cenoura com beterraba e repolho batido no liquidificador. Outro erro gravíssimo que as pessoas fazem. Quando as pessoas arrancam a cenoura, quando elas arrancam a beterraba, presta atenção. Você pode pensar um absurdo, mas isso acontece em nosso lar hoje. Eu disse que eu ia revelar algumas coisas. Aqui na Terra, o rabanete, a couve, descarta-se o talo da couve.
Descarta-se as raízes da beterraba e da cenoura. Descartam-se as folhas da cenoura e as folhas da beterraba. Você está jogando fora as proteínas da cenoura e da beterraba. Pois deve-se lavar tudo, bem lavado. E depois picar tudo, folhas de couve, de beterraba, com rama da beterraba, da cenoura, as folhas da cenoura, as folhas da beterraba. E cozinhar tudo. Triturar tudo. Porque é ali que está a vitamina. Nas folhas, nas ramas. Tritura-se tudo. Pouquíssimo sal. Pouquíssimo óleo. Eu sei que você não vai fazer, mas eu tenho o dever de passar o que eu experimento em nosso lar. Igual passou aqui de novo. Faça, aproveite as folhas, aproveite as ramas, para você ver, da beterraba e da cenoura, do rabanete, as folhas todas do rabanete, as ramas todas do rabanete, do pé de couve. Não jogue o pé de couve fora. Tem pessoas que arrancam as folhas e jogam o pé fora. É no pé que está a vitamina. É na casca da abóbora que está a vitamina, meu bem. Pique a abóbora. Lá vai outra orientação. Nunca que jogue casca de abóbora fora. Nunca que jogue semente de abóbora fora. Parta uma capuchá, vamos pensar assim, ao meio. Descasque ela, põe as cascas, lave bem, parta no meio, mas lave bem mesmo. Bota aquelas cáscaras para cozinhar junto com a capuchá e também junto com a semente. Cozinhou? Bata no liquidificador. 0 de sal, 0 de alho, ou melhor, 0 de óleo. Pouquinho. Uma colherzinha pequenininha. E um pouquinho só. Depois, com uma torrada, um patezinho de alho. Ah, gente. Que isso, gente? Quantos milhões de pessoas mais essa receita para você? Eu sei que você não vai fazer, mas eu sou obrigado a passar o que eu presencio em nosso lar. Você vai e compra uma penca de banana e descasca a banana, come o lixo e joga a proteína fora. A proteína está na casca. O que você deve fazer? Pegue a banana, pique a banana, lave bem a banana,
Descasque a banana, bote a banana no liquidificador. Bote ela ali. Bata a casca com a banana. Faça espécie de uma vitamina. Se você quiser misturar outras frutas no meio, você misture. Mas não jogue casca de banana fora, meu bem. Você está comendo lixo quando você come a polpa e jogando a vitamina fora na casca. Por quê? Por que não raciocina os seres que se dizem racionais? Mais um item. Se você não quiser comer a casca de banana batida no liquidificador, pegue as cascas todas e ponha ela no forno para grelhar. Depois deixe ela secar. Depois que ela seca, faça farinha natural dela e substitua outras farinhas, principalmente de mandioca, por ela. Apesar que você pode usar farinha de mandioca também. Quando você for fazer uma vitamina de abacate, espera lá. Pegue a polpa do abacate e põe no liquidificador. Pegue a farinha de banana, coloque lá dentro. Farinha da casca de banana. Ponha dentro do liquidificador, junto com a polpa do abacate. Pegue o caroço do abacate, coloque lá dentro também e bata. Não acrescente açúcar, nem leite, nada. Tome natural. Você não imagina nesse momento o medicamento contra câncer. Farinha de banana na polpa do abacate, junto com o caroço do abacate. É lógico, você descasca o caroço, tira aquela casca do caroço, joga fora, aquela casquinha. Pega o caroço e põe lá dentro e bata. E toma aquela vitamina. Isso tem tudo no nosso lar. Esses alimentos é que são fornecidos a uma pleia de seres que ainda necessita dessas substâncias semelhantes aqui da Terra. Olha, se eu for ficar aqui dizendo receitas para você, olha, eu ficaria aqui uma semana, porque tem receita de jabuticaba com casca e polpa, semente, polpa, casca. Tem receita para fortalecer os brônquios pulmonares de laranja com casca batida com banana. Tudo. Não se joga fora a casca. Jaca. Você quer um bactericida, não é nem bactericida, né? Um vermífugo. Obrigado, vó. Um vermífugo para o intestino e para desintoxicar o organismo físico. Quer? Pega a jaca. Retire a polpa da jaca.
pega uma quantidade de meio litro de polpa com semente. É aí que está o segredo. E bata. E tome aquela polpa com a semente batida. Vermífugo. A casca não há necessidade. Na jaca. Espero que você esteja anotando aí esses medicamentos. Vermífugo. Você não precisa tomar vermífugo do médico. Está aí um vermífugo natural. Por quê? Por quê? Pamonha. Mais esse só. Porque vou permitir só mais esse. Você vai fazer pamonha? Geralmente você pega o milho, parte o milho, né? Parte o milho, pimba! Joga aquela parte fora, aquele pezinho dele, tá certo. Mas você descasca o milho todo, não é? E põe as cascas ali do lado. Você rala o milho, não é verdade? Depois você joga o sabugo fora, beleza? Só que você esquece de uma coisa. Você põe um excesso de açúcar, ou de sal, ou de óleo, queijos, leite, tudo quanto é tempero. Até linguiça tem pessoas que põem. Mas esquecem de triturar palhas de milho em meio àquela polpa do milho. Então você separa lá 200 folhas para poder fazer aqueles potinhos. E o restante das folhas triture com o pelo. Sabe aqueles pelinhos? Tritura aquele pelinho com aquelas folhas que sobra. Bata no liquidificador. Ah, mas eu vou bater como? Cozinha ela, aquelas folhas, para ela amolecer. Põe ela no liquidificador, coloca milho, bata junto. Ah, gente, a humanidade não está sabendo viver aqui na Terra. É o que eu disse, se eu fosse dizer o que existe em nosso lar, ficaríamos aqui a noite toda. Agora eu espero que você tenha anotado alguma coisa aí para você fazer. Até o próximo vídeo.